Olá, boa noite a todos. Iniciamos aqui a nossa live Oração na Janela. Esse tempo tão significativo, quando nós nos unimos, pessoas de vários lugares, em oração, buscando a face do nosso Deus. Convide outras pessoas para que elas se unam a nós, nesse tempo de intercessão, nesse tempo em que nós iremos às nossas janelas para buscar a face do nosso Deus. Oração na janela, eu acredito, é uma direção de Deus, e a inspiração veio a partir do livro de Daniel capítulo 6, versículo 10, quando a Bíblia nos ensina nos diz que Daniel orava na janela do seu quarto, todos os dias, por 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém. Ele fazia isso sempre. Ele agradecia a Deus e, com certeza, ele pedia restauração de Jerusalém. Restauração que futuramente veio acontecer. E esse é um tempo em que nós precisamos buscar ao nosso Deus por uma obra de restauração. Muita coisa sendo destruída, estruturas econômicas sendo destruídas, saúde de pessoas sendo destruídas. Momento difícil no Brasil e no mundo. Isso deve nos levar a orar. E outro versículo que nos baseamos é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz: quero que em todo lugar as pessoas levantem mãos santas, sem ira nem contenda. E baseado nisso, nós oramos na janela. E nestes primeiros dias, nós estamos buscando aprender com o livro do homem que orava na janela, livro de Daniel. Eu quero ler com vocês no capítulo 4. E eu só vou ler um versículo, eu não vou falar sobre todo o contexto. Você pode ler depois o sonho de Nabucodonosor, tudo o que aconteceu, o significado do sonho, todas aquelas coisas. Mas a interpretação do sonho vem para Daniel, e Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. E dentro da interpretação que o Daniel fez, ele deu um conselho ao rei Nabucodonosor. E o conselho está no versículo 27 do capítulo número 4 do livro de Daniel. Daniel disse assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Então, talvez, continues a viver em paz. Aqui é o profeta Daniel aconselhando o monarca, o rei da Babilônia. E Daniel, ele teve ousadia, coragem, mas ele tinha autoridade, porque ele tinha mãos limpas. E então, ele alerta o rei, ele dá um conselho ao rei. E o conselho de Daniel começa mexendo na ferida, mexendo naquilo que homem algum gosta que se mexa, mexendo naquilo que nos incomoda, que é o pecado. Ele começa dizendo: portanto, ó rei, aceita meu conselho, renuncia a teus pecados. Nesses dias, o que nós mais temos lidado, orado, refletido, é justamente sobre os nossos pecados. Pois eles nos separam de Deus. Eles nos afastam de Deus. Quando nos distanciamos de Deus, nós nos distanciamos da bênção e nos aproximamos da maldição. E isso é o que sempre aconteceu
Isso é o que sempre acontece. O Daniel diz, renuncia os teus pecados, se afasta dos teus pecados. Ou seja, se arrependa deles, mude de vida, se afasta, renuncia teus pecados e a tua maldade. Que ousadia denunciar um rei a sua maldade, mas ele o faz com a graça do Espírito de Deus. E então ele disse ao rei também, e pratica a justiça. Daniel estava dizendo que algo ruim ia acontecer a Nabucodonosor, e a causa era o pecado, a causa era a maldade, e a causa era injustiça. E depois tem a falta de compaixão dos necessitados. E essas 4 coisas eram evidentes no governo do Nabucodonosor. Tanto é que Daniel alerta, no governo dele havia muito pecado. No governo dele havia muita maldade. No governo dele havia muita injustiça. No governo dele faltava compaixão dos necessitados. Isso são pecados que ofendem o coração do nosso Deus. Isso é um estilo de vida altamente danoso. E nós, como pessoas que vão orar na janela, que precisamos ter mãos santas, nós precisamos refletir sobre isso. Nós vamos orar a respeito dos pecados da nação, daquilo que tem nos separado de Deus, daquilo que tem causado maldições na face da terra, daquilo que tem dado lugar ao diabo, tem dado legalidade para as forças do mal agirem, é pecado. Nós, na nossa vida, sim, vamos renunciar aos nossos pecados. Na nossa casa, confessemos e abandonemos os nossos pecados. Que a maldade do nosso coração e a maldade nos leva a vinganças, ao rancor, ao ódio, a recusar a liberação de perdão. Maldade que advém do orgulho. Maldade que eu e você, que vamos orar, confessando injustiças, falta de justiça, corrupção, antes olhemos para a nossa vida. E que a nossa injustiça, ela seja deixada de lado. Que sejamos pessoas que pratiquem a justiça. Que tenhamos compaixão dos necessitados. Quanta gente necessitada em todo o tempo, e ainda mais nesse tempo. Que como cristãos não deixemos de pensar nos necessitados. Há necessidades talvez da vida pessoal de cada um, mas quem sabe haja gente muito mais necessitada, e claro que há. E que eu e você tenhamos compaixão dos necessitados. Antes de orarmos na janela, oremos, colocando a nossa vida diante de Deus. Eu quero orar também em teu favor. Senhor amado, em nome de Jesus, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Renunciamos os nossos pecados. Confessamos as nossas maldades que se manifestam muitas vezes no vocabulário pesado, nas ofensas verbais, nos gestos abruptos. Deus, nós pedimos perdão, meu Deus, por reagir pecaminosamente. Deus, perdoa os nossos pecados, os pecados pessoais, os pecados das nossas casas, aqueles que moram sozinhos, mas lá dentro de suas casas tem alguns comportamentos que não são nada dignos.
Pai, perdoa. Perdoa as nossas injustiças. Perdoa a nossa falta de compaixão pelos necessitados. Que sejamos sensíveis a eles e a todas essas situações. Pai, que haja santidade, que as nossas mãos sejam santas. Senhor, e eu abençoo a vida de cada um que se une comigo na oração na janela. Eu abençoo, meu Pai, para que eles sejam guardados por Ti. Que cada um que ora comigo na janela seja coberto com o sangue de Jesus Cristo. Seja revestido com Tua armadura. Deus, que os Teus anjos estejam com cada um. Eu repreendo qualquer mal contra eles. Eu os abençoo com unção, com discernimento, com autoridade espiritual. Que as mãos sejam santas. Que eles sejam abençoados para então abençoar. Em nome de Jesus, Pai. Unge-nos e usa-nos e manifesta-te em nossa oração na janela. Em nome de Jesus. Amém. Vá à sua janela e oremos. Busquemos juntos a face do nosso Deus. Senhor da glória, em nome de Jesus, nós estamos em nossas janelas para interceder por nossa terra, por nossa nação. Deus amado, nós estamos aqui arrependidos dos nossos pecados e dos pecados das nossas cidades, dos pecados do nosso estado, dos pecados da nossa nação. Pai querido, vem perdoar-nos de todo o pecado, toda a maldade que reina em nosso país, em nossa nação. Toda a maldade que reina, Deus, desde o menor até o maior. Maldade que reina no coração de líderes e liderados. Maldade que reina no coração de autoridades, nos poderes. Perdoa toda a maldade e decisões que são tomadas, motivadas, não para abençoar as pessoas, mas por pura maldade. Nós pedimos perdão. Pedimos perdão por toda a maldade cometida contra o próximo. Toda a maldade. Perdoa-nos. Deus, perdoa-nos por toda a injustiça. Perdoa por toda a falta de justiça em nossa nação. Pelos comportamentos injustos. Perdoa-nos por toda a corrupção que tem marcado a nossa nação. Por todo desvio de conduta, desvio de dinheiro, desvio de verbas. Meu Pai, perdoa. Perdoa por toda a falta de justiça. Perdoa, sim, meu Deus, porque os necessitados têm sido abandonados. Têm sido abandonados por nós, pela população. Têm sido abandonados pelas organizações. Muitas vezes têm sido abandonados por algumas igrejas. Têm sido abandonados, muitas vezes, também pelo poder público. Deus, cada um com a sua responsabilidade. A familiar, a pessoal, a responsabilidade das instituições, a responsabilidade dos governos. Perdoa-nos por isso. Pai, que nós olhemos para o necessitado. Pai, que aquele que tem fome seja socorrido. Deus, tem misericórdia e perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos, nós nos colocamos na brecha diante de todas essas faltas. Pedimos que o sangue de Jesus nos perdoe, nos purifique, nos limpe e que sejamos perdoados, para que a tua bênção seja liberada, para que os céus se abram, para que a tua graça e glória se manifestem. Nós oramos pela nossa nação e dizemos: venha o teu reino sobre o Brasil. Venha o teu reino. Venha o teu reino de justiça. Que a injustiça seja varrida desta nação. Venha o teu reino de santidade.
que a iniquidade seja varrida dessa nação, que os anunciadores, divulgadores, motivadores da impiedade, em nome de Jesus, sejam repreendidos pelo Senhor. Que as fortalezas e as estruturas da impiedade sejam destruídas nesta nação. Não permaneçam mais em pé. Deus, que o pecado seja denunciado, que o pecado seja descoberto, que a impiedade seja revelada e não consiga ficar escondida, para que haja revelação, conserto, confissão, mudança de comportamento. Deus visita sim a nossa terra, perdoa os nossos pecados, muda a história do Brasil. Deus, desde o início da nossa história até hoje, muita coisa desagradável tem acontecido. Sangue inocente tem sido derramado, idolatria tem sido colocada. Deus, tenha misericórdia. Iniquidade tem sido instituída. Pai, que isso cesse na nossa nação. Vem sarar a nossa terra. Deus, dá graça às autoridades. Dá graça aos nossos governantes. Pai, que haja entendimento, que haja sabedoria, que haja ações estratégicas. Pai, que o Senhor dirija as nossas autoridades. As autoridades em termos nacionais, estaduais, municipais, que o Teu Espírito venha sobre eles. Guarda e protege e dirige. Tem misericórdia do Brasil. Em nome de Jesus, ó Pai, nós vamos contra essa pandemia. Vamos contra todo espírito de morte. Vamos contra toda ação do diabo que está arrastando e levando pessoas a desespero, a suicídio, a morte, a destruição. Repreendemos isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que esse vírus maldito seja queimado com o fogo do Teu Espírito Santo. Pai, que em nome de Jesus o coronavírus seja vencido aqui no Brasil. Pai de amor, também nós oramos pelo estado do Paraná, que 49 pessoas já foram mortas com a dengue. Deus, tem misericórdia, atua nisso, que esse mal também seja vencido. Em nome de Jesus Cristo. Guarda as cidades do estado do Paraná, a cidade de Paranavaí, que tem sido atingida por esse mal, guarda. Pai querido, opera, banindo esses males da nossa terra, da nossa nação. Oramos por Curitiba, que hoje comemora 327 anos. Que Curitiba seja abençoada, que Curitiba seja curada, que Curitiba seja santificada, que os céus se abram sobre Curitiba, que sejamos guardados e abençoados pelo Senhor. Abençoa, meu Pai, as autoridades de Curitiba, as autoridades civis, eclesiásticas, militares. Abençoa, meu Deus, o prefeito de Curitiba, dá a Tua graça para ele, aos vereadores, dá graça ao secretariado, dá graça aos curitibanos. Pai, nós também estendemos a nossa oração por outras nações. Pedimos que o Senhor toque nações que estão debaixo de grande sofrimento, como Itália, como Espanha, meu Deus, como Inglaterra, regiões da Europa e tantos outros lugares. Na América do Sul, na América do Norte, tenha misericórdia. Nós oramos pela manifestação da Tua graça. Levanta mais e mais pessoas, para que levantem mãos santas, que clamem, que orem e que abençoem a nossa terra. Em nome de Jesus, ó Pai, cobre com o Teu sangue o Brasil. Dirige esta semana no Brasil. Dirige esta semana nos estados, nos municípios. Deus, levanta o Teu povo no ofício sacerdotal de colocar as causas do homem diante de Deus e abençoe-os
poderosamente. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós voltamos 9h50 da noite, Coração na Janela. E a Primeira Igreja tem toda uma programação, às 8h30 da manhã, no nosso Facebook, que você está aí agora conectado. Nós teremos a oração da manhã. E daí vem vindo a programação. Pastor Eduardo, uma hora da tarde, culto à noite, lives e sala de oração. Muita coisa boa está acontecendo. Esteja atento às nossas mídias sociais. Estejamos conectados com Deus e um com o outro, abençoando nosso mundo, a nossa nação. Que as nossas mãos sejam santas e intercedam em todo o tempo. Deus os abençoe. Uma boa noite a todos.